Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. E assim como no nosso último episódio, nós estávamos conversando sobre inteligência artificial, nós faremos também assim neste presente episódio. No último programa, nós discutimos um pouquinho a respeito do histórico, do surgimento da inteligência artificial, e hoje nós vamos tratar aqui a respeito das aplicações, da importância da inteligência artificial no mercado de trabalho. O que isso acarreta no cotidiano das pessoas? O que isso influencia na nossa vida? Estamos aqui para conversar com os nossos irmãos, nossos amigos, que são especialistas neste tema, e logo após a vinheta, então, iniciaremos o programa Ciência e Fé. Amém. Estamos de volta, estamos aqui com os nossos convidados, os nossos irmãos. Cumprimentar os irmãos, né? Amém. A paz do Senhor, Tiago. Paz do Senhor, estamos aí novamente, para falar um pouquinho da inteligência artificial. Amém. A paz do Senhor, Pastor Marcos, paz saúde. Do Senhor. Seja bem-vindo novamente. Uma grande bênção estarmos juntos aí. Amém. Vamos tratar então mais um pouquinho a respeito desse assunto, né? Eu queria já iniciar, pastor, perguntando para o senhor qual que seria a importância da inteligência artificial, né, no nosso cotidiano, até mesmo no mercado de trabalho, para a gente poder já inserir esse tema, né, na nossa conversa. Isso. A inteligência artificial, né, nós falamos no episódio anterior do histórico, né, o surgimento, mas hoje ele está no dia a dia das pessoas, está no cotidiano, está no smartphone, está nos sistemas, enfim. Então há muito que se colaborar. Nós podemos dar uma quantidade aqui grande de exemplos, né? A inteligência artificial, por exemplo, na educação, né? Em sistemas chamados sistemas adaptativos, que são sistemas que interagem com o ser humano no sentido de descobrir a forma como ele aprende e descobrindo ele, né? Se ele é mais visual, se ele é mais auditivo. Então, a gente pode destacar vários outros exemplos. Quem trabalha com a área de educação, por exemplo, nos sistemas jurídicos, hoje nós temos os robôs, sistemas que ajudam, né, os magistrados, por exemplo, na questão de tomar decisões, né, baseado na forma como o magistrado ele julga, né. Então, um exemplo aqui. Então, a gente pode dar vários aqui na administração de empresas, né, sistemas que ajudam na tomada de decisões, que a gente chama de BI, né, Business Intelligence, que é inteligência de negócio, que é um conjunto, né, de sistemas, não é um sistema específico, mas é um conjunto de sistemas, data mining, data warehouse, a gente pode mencionar vários aqui, e que na hora de uma tomada de decisão é uma ferramenta a mais, né, para ajudar as empresas, as indústrias, a tomar boas decisões, né? Então, enfim, uma infinidade grande de possibilidades que já estão hoje no mercado e sem contar também a possibilidade de extrair informações, hoje com as redes sociais, né? Cria-se uma base de dados que as empresas utilizam muitas vezes para conhecer melhor do que a pessoa está falando, que as pessoas estão falando a respeito da sua marca, da sua empresa, daquele produto ou serviço que você desenvolve, enfim, né? Então, é uma abrangência bem grande mesmo em relação ao mercado de trabalho, no sentido de trazer esse suporte, né, à tomada de decisões. Amém. E a inteligência artificial hoje, ela influencia diretamente no mercado de trabalho presencial, principalmente no que diz respeito ao comércio, por exemplo, porque ela analisa, dentro daquilo que eu acesso na internet, dentro daquilo que eu procuro, ela traça um perfil para mim e ela começa a me oferecer, isso nós vemos às vezes nas redes sociais nossas, ela começa a me oferecer conteúdos de acordo com aquilo que eu pesquisei, ou daquilo que eu procurei, de acordo com o meu perfil. Isso vai acontecer no comportamento do consumidor. Às vezes você, os irmãos em casa, deve ter notado uma coisa, você vai lá e pesquisa
eu vou comprar uma geladeira. Você vai lá e pesquisa uma geladeira agora. Daqui a pouco, se você entrar na sua rede social, já tem anúncio lá também sobre geladeira, já tem anúncio. Porque isso é a máquina traçando um perfil para justamente te alcançar com mais facilidade, né? Isso é o comportamento do consumidor. E outras tecnologias que fazem parte do cotidiano de muitos no lar, por exemplo, os assistentes, né? Igual a Siri, a Alexa, que são assistentes ali de voz que você pode usar para outras coisas, para acender uma luz, automatizar a sua ar-condicionado, automatizar a casa, exatamente. E quem aprende muito isso, e a gente tem que ter um certo cuidado, são as crianças, né? Porque você vê vários vídeos aí de crianças utilizando a Alexa para fazer conta, chega lá baixinho. Essa é uma dos grandes motivos que faz com que se utilize a inteligência artificial e até tecnologia na educação. Que as crianças hoje, elas nascem sem saber como era o mundo sem internet, sem inteligência artificial, já nascem completamente mergulhadas, né? A gente chama de nativos digitais, eles já nascem nesse ambiente, eles são muito afeiçoadas a isso. Né? E é muito utilizado, assim, utilizando com sabedoria, com cuidado, ele dá um avanço no conhecimento da criança, ele dá um avanço. É claro que tem que ter todo um certo cuidado, mas isso é importante. Bem planejado. Então, e interessante que o Tiago, só pegando um gancho no que ele disse aqui, só para fazer um complemento, a inteligência artificial ela se desenvolveu bastante quando a internet surge. A gente falou do histórico, né, do surgimento no episódio passado, mas quando surge a internet, acontece um avanço gigantesco. A popularização da internet... A internet, inicialmente, década de 90, ela era só leitura de sites, as pessoas liam. Mas no ano 2000 para cá, ferramentas foram desenvolvidas permitindo as pessoas inserirem informações. Então, que são as redes sociais. Você pode colocar um vídeo no YouTube, você pode... o YouTube está ali, mas são as pessoas que inserem as informações ali. Você vai numa rede social, tem ali, por exemplo, uma rede social vamos supor, de um meio de comunicação. Ele coloca uma notícia, as pessoas comentam. Então, ou seja, não é só a notícia. Agregado aquilo ali, tem as pessoas participando, comentando, né? Que a gente chama de Web 3.0. À medida que a inteligência artificial foi avançando, ela passou a passar por novas versões. A Web 2.0 ela é mais colaborativa, porque permite as pessoas inserirem informações nos sites. E aí vem agora a que a gente está vivendo, que é a 3.0, que é a web semântica, ou seja, com aquela quantidade gigantesca de dados que você coloca, curtida, comentário, compartilhamento, você vai informando para os algoritmos dessas empresas de redes sociais o seu perfil. Então, por exemplo, quando você pesquisa alguma coisa, quando você vai em busca de alguma informação, né, eu vou voltar a mencionar aqui o Google. Dependendo de quem você é, o Google vai dar alguns links. Um tipo de informação. Você coloca lá manga. Se você é uma pessoa que pesquisa muito, você gosta muito de roupa, vai aparecer mais links de roupa. Por quê? Para te atender. Se você é uma pessoa que gosta muito, você é da zona rural, talvez você tenha alguma coisa relacionada... Hortifruti, né? Aí vai para hortifruti, vai aparecer mais links falando de manga no sentido de... Apesar de serem palavras sintaticamente iguais. Né? Mas dependendo de quem você vai aparecer... tipos de links diferentes, talvez. Agora que a gente percebe também que não é só digitando, né? Parece que o Google escuta as coisas que a gente fala. É verdade. Porque nós falamos ali algumas coisas imediatamente... É o comando de voz, né? Porque tem um comando de voz. Tem dados. E isso é importante a gente... Reconhecimento de voz. É importante a gente verificar e também até mesmo orientar. Porque é o seguinte, o trabalho das redes sociais, o trabalho da internet, os algoritmos é para te manter dentro da internet. Quanto mais tempo você ficar, melhor. A gente chama de bolha algorítmica. E aí eles vão te puxando. E, geralmente, quando a pessoa não tem uma maturidade, aí nós vamos ver isso um pouco nos adolescentes, nas crianças, eles vão se aprofundando muito. E aí vem da nossa parte como pastor, como pai, familiar, orientar, né? Porque o trabalho do algoritmo é te manter lá dentro. Mas nós temos que ter esse cuidado. Esse cuidado, né? Porque senão a gente entra... E você fica, assim, totalmente imersivo. E isso é perigoso. Sem dúvida. Mas, o pastor, voltando aqui com relação
até mesmo essas questões da inteligência artificial, quando a gente digita alguma coisa, até falei, quando a gente fala, parece que ele escuta, mas existem algumas coisas práticas do dia a dia que envolvem inteligência artificial que às vezes está à nossa volta e às vezes a gente não dá muita importância para isso. Tem alguns exemplos do nosso dia a dia? Podemos dar vários exemplos, eu até separei alguns aqui para trazer. Se puder mostrar para nós aqui o exemplo de reconhecimento facial, que é uma área da inteligência artificial, né, que é processamento de imagens, né? Está aqui um exemplo, que ele identifica através de pontos, né? E traça também modelos matemáticos para se reconhecer de quem se trata aquela imagem. Né? A gente pode ver isso na prática, por exemplo, quem tem Instagram, você insere uma imagem, o próprio Instagram ele já fala, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, confirma, né? Então assim, já te sugere. Mas já dá aquela sugestão e o que a gente tem visto atualmente é que tem acertado bastante, né? Tem acertado bastante. Você coloca uma imagem, né? Se a pessoa também é cadastrada no Instagram, logo ele fala, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, confirma, é isso mesmo, para que depois ele marque também a pessoa que tem também conta no Instagram, né? Para que ela depois possa ali curtir, fazer algum comentário daquela foto que foi registrada ali, né? Tem também, hoje é muito utilizado a inteligência artificial também nos modelos de sistemas preditivos. E o sistema preditivo é um negócio interessante. Eu vou usar um exemplo aqui de aeronaves. A diferença de aeronave e carro. Nós temos nosso carro lá, a peça vai se desgastando. E se aquela peça ela para, o seu carro fica na estrada, você chama um guincho e vai embora. Né? No caso do avião, no caso da aeronave, e no caso muito grande também em subestações elétricas, se uma dessas peças ela dá algum defeito, é catastrófico. O avião pode cair, a subestação pode explodir. E aí a inteligência artificial trabalha um pouco melhor nesse sistema preditivo para nós hoje por causa disso, porque ela vai avaliando aquela peça e vai falando assim, esse equipamento aqui está chegando no seu limite, precisa ser trocado. E aí você troca esse equipamento antes que ele traga o problema. Isso é um sistema preditivo que antigamente era controlado humanamente, o engenheiro da subestação fazia o controle, às vezes, no Excel e tinha que ficar olhando toda semana. Hoje não, hoje nós temos sistemas que controlam isso. Olha, daqui tantas horas a peça vai chegar no seu limite e ela precisa ser trocada. Volto a dizer que esses sistemas são diferentes de um carro, de uma moto, que você pode parar ali uma subestação elétrica, por exemplo, se um disjuntor de alta tensão ele der um problema, você corre o risco daquela subestação entrar em colapso. Mas com a inteligência artificial ele vai te monitorando, olha, agora está chegando a época de trocar. Aí você já programa a sua troca preventivamente. E isso é importante, a inteligência artificial ajuda muito nisso. Eu estava lembrando dessa questão de sistemas preditivos, né? Existem estudos e até algoritmos já desenvolvidos que pode ser aplicado no sentido de tentar prever, até com certa precisão, comportamento das bolsas de valores, né? Foi feito um estudo nos Estados Unidos, quando eu estava até finalizando o mestrado, né? E nessa área de inteligência artificial, que é a minha especialização, e estava no início, um pesquisador dos Estados Unidos, do MIT, ele rastreou várias informações que as pessoas postam, né, na rede Twitter, daquela região lá de Nova York, e aí ele conseguiu provar que, através de uma área da inteligência artificial também chamada análise de sentimentos. Quando você comenta alguma coisa, é possível interpretar o que você comenta e descobrir que tipo de sentimento você estava querendo, às vezes um sentimento de alegria, às vezes um sentimento de ódio, dependendo do que você comenta, você pode estar expressando um sentimento ali. E aí ele provou que todas as vezes que o sentimento de calma tinha uma elevação, na mesma proporção a bolsa de valores crescia também. Então é um exemplo de sistema preditivo, né, que o Tiago trouxe para nós aqui. Um outro exemplo que a gente pode também trazer hoje está bastante em voga, né, que é metaverso. Né? Então até
podia pedir aí para trazer, olha aqui, pequeno exemplo, né? A empresa Facebook, Instagram, né? Que fazem parte da mesmo aglomerado, eles agora mudaram de nome. É Meta. O nome é Meta, porque vem Meta de metaverso. O metaverso é uma evolução na área de realidade virtual, que é inserir o ser humano, você bota um óculos, né? Você insere num outro ambiente virtual. Imagina a gente estar aqui, está dentro do estúdio, você coloca um óculos e de repente você se vê, por exemplo, lá em Paris, ou lá no Japão, ou num outro ambiente, né? Você olha para um lado, é como se você estivesse realmente num outro universo, né? Então essa é que é a ideia do metaverso, né? E que hoje tem sido usado muito assim. Eu estava vendo um vídeo essa semana de crianças sendo levadas para tomar vacina. E as crianças choravam e era quase que impossível vacinar. Só que aí eles desenvolveram, né, essa ideia do metaverso, coloca o óculos na criança e a criança se vê em outro ambiente. E aí naquele outro ambiente vem pessoas ou desenhos animados que se aproximam dela e começam a, né, interagir com ela ali. Olha, a gente precisa derrotar, né, um inimigo e tal, mas para isso a gente precisa pegar uma pedrinha, a pedrinha ela é um pouco quente, ela vai encostar no seu braço, né, então se acontecer isso, enfim. E o vídeo mostrando que em 100% dos casos dava certo, a criança tomava vacina, criança que tem super medo, né, tem fobia mesmo de agulha e tal, mas quando ela tá no metaverso, ela entra no metaverso, conseguia dar a vacina, tirava e ela ficava, ai que legal, saía sorrindo, saía feliz e conseguia se tomar a vacina. Então, o metaverso tem uma infinidade de possibilidades hoje no mercado de aplicações, né? No sentido, por exemplo, a pessoas com deficiência, né? Já vi esse tipo de aplicação também, que entra no metaverso, você coloca o óculos e aí simula para ela, por exemplo, exercitar movimentos no braço. Sim. Simula ali de locomoção. Simula, por exemplo, uma luta de boxe, né? Coloca a luva nela e tudo, e ela se vê dentro de um ambiente, e naquele ambiente do metaverso, ela não tem as limitações que ela tem aqui fora. Lá ela consegue andar, lá ela consegue fazer movimentos, enfim. E isso acaba estimulando o próprio corpo. Exatamente. E o metaverso também é importante em sistemas, em lugares assim, que são de perigo. Vou dar um exemplo. Quando você dava uma aula antigamente sobre subestação novamente, a subestação é um ambiente perigoso. Tem ali a alta tensão, ela tá girando muito alto, né? Muito forte. E aí você levar um grupo de pessoas para estudar aquilo ali em uso, isso é perigoso. Então, acabava que na operação de engenharia nós ficávamos muito no abstrato, imaginando. Hoje você consegue entrar no metaverso e ver uma subestação, você consegue, o que a gente fala de pegar um transformador e explodir ele de forma que você consegue ver todas as partes dele funcionando, em funcionamento, virtualmente, com muito mais segurança. Isso. E você pega aquele conhecimento que antes era abstrato, você tinha que imaginar como era, e hoje você vê esse negócio em funcionamento. E isso, o metaverso é importante, ele traz um apoio muito grande para a educação nesse aspecto. Você pega uma aula, por exemplo, de história, e você consegue inserir a criança ou o jovem transportando para uma determinada época. Para aquele ambiente. Para aquele ambiente. Como é que era antigamente? Era assim, né? Tem um outro exemplo que é o da realidade aumentada. Né? Tem uma figura também do realidade aumentada. Veja, o metaverso é realidade virtual. É inserir o ser humano num outro universo, só que totalmente virtual, né? Já a realidade aumentada já é inserir um objeto virtual no ambiente físico. Entendi. Né? Tá dando um exemplo aqui, ó. Uma criança desenhou, né, fez um desenho ali, né, de um elefante, e aí, com um determinado aplicativo, ele aponta o celular para aquele desenho e o desenho passa a ter uma representação, né, vamos dizer, em 3D, né? Então, veja, a gente pode ampliar isso aí no caso de educação, que é uma das disciplinas que eu leciono na faculdade. A gente tem muito exemplo. Imagina você mostrar uma fotossíntese
para uma criança. Que uma coisa é você ensinar Sim. falando, outra coisa é você mostrar, quer ver como é que funciona? Vamos botar aqui, vamos projetar aqui no meio da sala de aula uma planta e aí simulando sol e acontecendo a fotossíntese ali, né? Então, assim, o aprendizado às vezes vai fixar mais, né? Então, assim, você... Além disso, tem outras aplicações. Você pode, por exemplo... Antigamente isso aí ficava, isso que você está falando da fotossíntese, ficava muito na habilidade do professor, às vezes desenhar no quadro, como é que fazia. O que ficava muito limitado. E aí limita também a criança ter que imaginar. Hoje nós temos essa aplicação. Imagina você vai fazer uma reforma na sua casa. Será que vai ficar bom se eu, né, colocar aqui uma cobertura? Será que não vai? Você pega um aplicativo e você projeta em realidade aumentada e você verifica se vai ficar bom. Eu vou fazer testa cores, piso... Design de interiores, né? Que tem muito isso também. Como é que eu vou tentar colocar aqui um sofá? Você consegue projetar o sofá naquele local determinado da sua sala ou do seu... Enfim, de qualquer ambiente que seja, e você vai ter uma noção se vai ficar bom, se não vai, né? Existem hoje os chamados espelhos inteligentes. Tem algumas lojas, até em São Paulo, que é o seguinte: você chega na frente do espelho, como é que vai ficar determinada roupa no meu corpo? Essa camisa, será que vai ficar bem? Entendi. Então ele projeta na realidade nossa. É projetar o virtual no real. Na pessoa mesmo. Entendeu? Então ele projeta uma roupa, ele pode projetar um tipo de corte de cabelo para uma mulher, por exemplo, que eu quero saber se esse corte vai ficar bom. Se essa cor, né? Se essa cor vai ficar legal, então. E aí ele projeta nesse ambiente real nosso. Entendi. A pessoa se vê, por exemplo, na frente de um espelho. Eu gostei dessa camisa, essa aqui eu já não gostei, sem precisar gastar tempo tirando e experimentando, etc, né? Então tem uma gama, infinidade de possibilidades também para a realidade que isso aumentada. até mesmo tem, até na área da saúde, né? Eu já vi até... que é a telemedicina. Odontólogos, né? Também tem. Para poder mostrar como que vai ficar um tratamento ortodôntico, né? Muito bom. Outras áreas da saúde também. As aplicações, elas são, assim, maravilhosas. Você consegue fazer muitas aplicações no dia a dia. E isso, todo esse contexto é o que vai nortear as profissões do futuro. As profissões vão estar envolvidas com esse contexto de realidade aumentada, de metaverso. Só que também tem algumas coisas que nós precisamos ficar atentos. Nós vivemos um momento hoje que está muito comum a chamada deepfake. O que é deepfake? Nesse mesmo contexto que o Marcos falou, que é proveitoso você chegar numa loja e às vezes experimentar alguma coisa, a deepfake ela pega um rosto, projeta outro e às vezes até fica imperceptível se aquilo ali é real ou não é. E que nós temos alguns exemplos, de a Mona Lisa, e ela faz essa projeção de forma que hoje isso é até perigoso. É legal, às vezes, você fazer, fica ali engraçado, né? Mas isso também essa aplicação também é um pouco perigosa. Nós temos que ficar, assim, bem atentos. E nós temos também os robôs humanoides, que eles representam ali exatamente a face humana, consegue fazer algumas interações de face, consegue reconhecer se você está triste, se você está zangado. E aí são os robôs humanoides. Nós estamos vendo um exemplo aqui também dele. O que a gente percebe é que todas essas aplicações que os irmãos trouxeram, há coisas que são positivas, que devem ser aproveitadas, né? No entanto, tem os problemas, né? Que são esses aí que vocês acabaram de falar, né? É o que a gente vê, por exemplo, da própria internet. A internet oferece coisas fabulosas, de um modo geral, mas nós, enquanto servos, né, nós precisamos filtrar o que vai ser útil, né, seja para a minha vida profissional, principalmente para a minha vida espiritual. Espiritual, isso aí. Né? E o que eu posso aproveitar em benefício, né, para o nosso benefício, e aquilo que eu tenho que rejeitar. Né? E a gente vai ver isso, por exemplo, na própria palavra, né? Por exemplo, Deus fez o homem o quê? Reto. Né? A palavra diz isso lá em Eclesiastes, Deus fez o homem reto. Mas ele mesmo, o homem mesmo, buscou muitas invenções. Ou seja, às vezes uma pessoa cria um determinado a tecnologia que vai servir para o bem. Aí o outro vem e transforma aquilo ali para uma coisa que não é muito bom. E isso é próprio do homem. Mas quando nós estamos no Senhor, quando nós estamos em Deus,
Deus nos faz Amém. retos diante Glória a dele. Deus. Glória a Jesus. Nos faz retos por quê? Porque o Espírito Santo vem e ele faz os limites do Espírito Santo na nossa vida. Muito bom. E os Amém. limites do Espírito Santo Glória na a nossa Deus. vida são para isso, para não deixar o homem, nós, nos desviarmos daquilo que é a vontade do Senhor, daquilo que é correto, E que humanamente é falando. sempre que o melhor certo, para nós, né? que é o melhor para nós, mas principalmente não deixar a gente desviar daquilo que é importante, Amém. que é a eternidade na nossa vida. Nós vamos ver o metaverso, ele é um universo virtual, nós temos esse universo criador, mas nem o universo virtual, nem o universo criador é a nossa morada. Amém. A nossa morada é no universo redentor, Glória a Deus. Amém. que é a Glória a eternidade. Jesus. Então isso nós temos que Muito bom. usar para a nossa vida, Uhum. com Amém. sabedoria, mas Glória a sabendo Deus. que a nossa casa não é aqui, não é nem no virtual Uhum. e nem no físico, Amém. é no espiritual, que é na eternidade com o nosso Deus, Glória a né? Jesus, graças a Deus. Bom, eu queria aproveitar também para falar para você que está nos assistindo, pode ser que você esteja nos vendo pela TV. Nós temos também um canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. É uma oportunidade também para que você possa conhecer os outros conteúdos que nós produzimos. Há outros episódios com outros temas. E é importante também que você possa usufruir dos conteúdos nas nossas redes sociais. Então, nós temos ali o Facebook da Igreja Cristã Maranata, temos também o Instagram. Você pode ter a oportunidade, inclusive, de interagir conosco, passar a sua pergunta, às vezes alguma coisa que trouxe alguma dúvida. Interaja conosco e compartilhe também esse conteúdo para que outras pessoas possam ter acesso a ele. Muito bem. Eu gostaria de perguntar também para o pastor aqui, nós temos a questão, inclusive, dos carros autônomos. Uhum. O carro autônomo, claramente, é algo que se relaciona com a inteligência artificial, né? Sim. Queria que o pastor pudesse explicar um pouquinho a respeito disso. Isso. Os carros autônomos, eles são, na verdade, a evolução também do que a gente chama de internet das coisas, né? Os carros autônomos, no começo do surgimento da internet, as pessoas se conectavam. Mas aí evoluiu ao ponto das coisas também se conectarem. Então, sim, a televisão se conecta à internet, o ar-condicionado se conecta à internet, os carros também. Então, o carro é exatamente o uso da inteligência artificial, carros autônomos. Sim. Acho que tem até, não sei se tem um vídeo curtinho, né? Em que há todo um aparato ali, sensores, né? Para evitar acidentes, né? Enfim, para que haja, de fato, a simulação ali da direção de um carro, como se fosse um especialista, fosse um motorista humano dirigindo, né? A internet das coisas, eu estava aqui falando, né? Sim. Para a gente aprimorar um pouco melhor, é exatamente as coisas estarem conectadas, né? Então, assim, logo uma bicicleta vai estar conectada, sim, à internet, a bicicleta pode falar com você, pode mandar um comando, tem alguém me dirigindo e não é você. Chama a polícia porque estão me roubando, né? Então, assim, as coisas se conectarem. Você pode estar distante da sua casa e dar comandos para que algo na sua casa aconteça, né? Acione algum mecanismo ali. Hoje é um exemplo, a Alexa é um bom exemplo disso, sim, né? A Siri, né? Sim. Que recebe ali comandos de voz, etc., enfim. E já tem sido bastante desenvolvido também. O futuro é isso aí que a gente está vendo. Uma pessoa, por exemplo, com deficiência visual poderá ter um carro e entrar no carro e o carro levá-la para onde ela quiser, né? Amém. Tá explicado. Bom, nós estamos nos aproximando do final de mais um episódio e eu gostaria de pedir dessa vez para o nosso irmão Tiago Costa poder fazer as considerações finais de tudo isso que a gente discutiu aqui a respeito dessa parte, né, da inteligência artificial. Amém. Eu queria deixar um texto aqui da palavra, que fica em Daniel, amém, Daniel 12:4, só o finalzinho do texto que fala assim, e a ciência se multiplicará. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo, nós somos a geração que estamos vivendo isso, vivendo a multiplicação da ciência nos nossos dias. Uhum. E isso é um sinal claro e glorioso da volta de Jesus. Aleluia. Amém. Então nós estamos vivendo esse Glória momento, a Deus. esse avanço da tecnologia, esse avanço da inteligência artificial. É profético. É né? profético, a Glória a ciência se Jesus. multiplicará. Nos nossos dias, isso tem se multiplicado. Mas também tem se multiplicado o quê?
as bênçãos do Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Glória O a Senhor Jesus. tem derramado bênçãos maravilhosas sobre Graças nós. a Deus. E aí nós vamos ver essa multiplicação da ciência até o final. Mas principalmente nós vamos ver Jesus voltando nas nuvens. Amém. Glória a Deus. Glória E a é isso que nós Jesus. queremos. É né? um marcador profético, É um né? marcador profético. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Amém. Bom, meus queridos, nós estamos chegando então ao final de mais um episódio, né? Continuaremos falando a respeito desse tema ainda nos próximos episódios. Eu vou me despedir aqui, nosso irmão Tiago. Paz do Senhor, meu querido. Pai do Senhor. Até a próxima. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, paz dos seus irmãos. Até Amém. a próxima. Amém. Até a próxima. Estaremos juntos. Meus queridos, a todos, a paz do Senhor Jesus.